E conosco aqui no estúdio para falar sobre esse assunto nós temos o Rogério Lemos, que é engenheiro civil. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Você como engenheiro, o que você acha que é necessário ainda no trânsito brasileiro para que se torne saudável? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado por falar de um tema tão importante e tão atual e necessário na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Bom, primeiramente a gente precisa entender como é que acontece um sinistro de trânsito, né? Então, para haver um sinistro de trânsito, tem que haver a junção de três entes. O motorista, que é o usuário, ou o pedestre ciclista, a via, né, na qual vai haver o deslocamento, e os veículos. Então, quando esses três entes não se correlacionam entre si de forma harmoniosa, acontece o sinistro de trânsito. Então, para uma via ser segura, tem que ter olhar para esses três entes, seja na parte de vias não possuir, por exemplo, buracos nas vias, possuir larguras de calçadas adequadas para os pedestres conseguir trafegar com segurança. As vias precisam ter sinalização para que seja respeitados os limites de velocidade. E com isso, também o usuário ele precisa fazer a sua parte. Por isso, né, que o tema desse ano é a paz do trânsito começa com você, porque, como a reportagem já disse, né, o usuário, né, que usa o sistema, né, de trânsito, as vias, ele tem também a sua parcela, né, sendo que mais de 90% dos sinistros de trânsito, se você pôr assim num gráfico, 90%, mais de 90% é causado aí por falha, né, do usuário que usa, né, esse sistema aí de trânsito. Você aqui em Uberlândia, o que você analisa esse trânsito de Uberlândia? O pessoal aqui até diz, né, que aqui em Uberlândia ninguém usa seta, né, até uma piadinha que o pessoal costuma usar. Você acredita que o trânsito de Uberlândia ele é adequado? Bom, primeiro a gente precisa entender que Uberlândia foi uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos, né? Se você pegar o último IBGE, né, teve muitas cidades que até diminuíram a população e Uberlândia foi uma das que mais cresceu. E com isso o trânsito também cresce, né? Se você pegar a frota daqui de Uberlândia, 2/3, cada 3 usuários, 2 são veículos. Então temos 2 veículos para 3 pessoas. É mais do que a média nacional, né? Então se você for contar aí tanto motocicletas quanto automóveis, caminhões, etc., mais de 500 mil veículos, né, para uma população de 713, que foi o último censo. Certo. Então a frota cresceu exponencialmente e com isso também começou a acontecer os conflitos. E aí, como eu disse, né, no início da reportagem, se não houver aí harmonia entre os três entes, o usuário ele precisa aprender a usar, precisa respeitar, né, como a reportagem disse, precisa utilizar cinto de segurança, principalmente no banco de trás. Aí você vê que aqui em Uberlândia o pessoal não usa cinto de segurança atrás. Infelizmente. Né? Precisa, por exemplo, não usar bebida alcoólica e dirigir, né, porque um dos responsáveis aí é o uso de bebida alcoólica ou entorpecentes, excesso de velocidade, né, as vias elas são projetadas para serem utilizadas naquela velocidade. Se você utiliza uma velocidade maior, você está correndo o risco, né, de causar um acidente. Então, por isso que eu falo acidente, porque a gente já tem um hábito de falar, mas teve a revisão da norma da BNT, que essa palavra mudou para sinistro, porque acidente você não tem intenção de fazer, você não conseguia evitar. É uma coisa inevitável. E os sinistros de trânsito, eles podem ser evitáveis. Então, são mortes evitáveis. Se você pegar no mundo, a gente tem aí, pelas estatísticas de trânsito, 1.300.000 pessoas morrendo todos os anos, né, em sinistros de trânsito. Então a gente teve aí o coronavírus, o Covid, falou-se bastante, teve toda a preocupação, mas a gente tem uma epidemia aí de mortes em acidentes de trânsito muito antes aí, né, mais de 20, 30 anos, desde do surgimento do automóvel até agora, né, a gente tem uma grande porcentagem da população que morreu ou teve assim sua capacidade laboral, né, prejudicada pelo acidente ou pelo sinistro de trânsito.
Então, desses 1 milhão e 300, 50 milhões ficam feridos e não conseguem mais trabalhar, né, ficam improdutivos, também causando um prejuízo também econômico para o país, além dos prejuízos psicológicos, emocionais, né, que causam numa família toda. Perfeito. Por isso, então, a importância do Maio Amarelo, né, desta campanha que foi criada aqui no Brasil, inclusive, né, que acho que tem tudo a ver ter sido criada aqui, né? É muito importante a campanha. Sim, o Maio Amarelo, por que a gente fala maio? Por que começa nesse mês? Maio porque 11, se eu não me engano, 11 de maio de 2011, a ONU declarou a década de 2011 a 2020 como a década de redução dos acidentes de trânsito, né? Vendo que estava aumentando muito os acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, né? Então ela declarou essa data, são a década, né, para reduzir em 50% do número de sinistros, e não conseguiu. O Brasil foi um dos signatários, né, a maioria dos países do mundo assinaram, junto à ONU, esse compromisso de reduzir, e o Brasil também não conseguiu reduzir, embora teve uma redução significativa, mas não conseguiu atingir a meta. De 2021 para 2030, nós estamos na segunda década, né, e o Brasil está unindo esforços. Então, essa é uma iniciativa para conscientizar, além dos órgãos públicos, os órgãos privados, iniciativa privada, e também os usuários. Porque a partir do momento que você não respeita um pedestre que está atravessando uma faixa de pedestre, ou que está atravessando, que ele é um usuário vulnerável, né, o pedestre, o ciclista, o motociclista, as pessoas que utilizam cadeiras de rodas, pessoas com mobilidade prejudicada, né, por algum tipo de deficiência. Então, começa daí, de você respeitar, né, os usuários mais vulneráveis, né. A gente tem uma lei no trânsito, né, que o maior protege o menor. Então, quanto maior o veículo, vai protegendo o menor, e o usuário, por exemplo, o pedestre é o que tem menos aí, que pode se machucar mais um acidente ou um sinistro de trânsito. Perfeito. Então, ele tem que ser protegido. Olha, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Quando quiser retornar, estaremos com as portas abertas. Eu que agradeço e parabéns aí pela iniciativa desse tema importante.